Eu estava aqui pensando sobre uma palavra que, na minha opinião, nem deveria existir: livre-arbítrio. Daí eu comecei a pensar nessa palavra, livre-arbítrio. Será que realmente a pessoa é livre para tomar uma atitude, uma decisão, né? Eu até fui ver aqui o significado, né, o sinônimo desta palavra. Eu até tentei ter o livre arbítrio de ler sem o óculos, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu não tenho livre arbítrio. Eu tenho que colocar o óculos e ler que sinônimos de livre arbítrio. Sentido da palavra livre arbítrio: liberdade de atuação, segundo seu próprio discernimento, segundo o que a pessoa entende, né? Liberdade não existe, autonomia não existe, autogoverno não existe, independência não existe. É como eu que estou lendo aqui. Eu não consigo ler sem um óculos. Não dá, não tem jeito, não tem como, né? Veja bem, nós, para falar um pouquinho de livre-arbítrio, embora seja um tema extenso, grande, né? A gente tem que ter como principal pessoa Deus. Conta a história bíblica, e se é bíblica é verdadeira, trocando nome de cidades e nome de personagens, que o Manuel morava na Bahia. E o Manuel recebeu uma ordem de alguém, tá? E esse alguém foi Deus e falou para Manuel: Manuel, vai lá para o Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro existem muitas pessoas ainda que não conhecem Deus, não sabe quem é Jesus, né? Vai lá para o Rio de Janeiro. E Manuel, então, pegou o avião e foi para São Paulo. Na realidade, ele nem conseguiu chegar em São Paulo, porque o avião teve que fazer um pouso emergencial na cidade de São José dos Campos. E ali viram que tinha algum problema naquele avião, né? Tinha algum problema. E falaram assim que tinha que tirar todas as malas dali. Tiraram todas as malas e nada do avião conseguir subir novamente, né? Decolar. Aí tiraram a sorte para ver quem é que ia ficar ali, né? No aeroporto de São José dos Campos. E quem teve que ficar foi o tal do mala do Manuel, que não ouviu a voz de Deus. Aí ele saiu e o avião foi embora para São Paulo. Manuel teve livre arbítrio? Ele decidiu alguma coisa? Não. Ele não... E ninguém tem livre arbítrio. Não é porque a pessoa fala assim: eu vou ser um grande advogado. Não adianta a pessoa falar, né? Que ele não vai ser um grande advogado, porque ele não foi chamado para ser advogado. Ele foi chamado para fazer a manutenção
das máquinas que ficam lá em determinada fábrica. Então não é ele que decide. Então não é ele que decide, tá? Eu creio assim, que todos nós temos um caminho a seguir. A gente pode até sair desse caminho, mas Deus nos coloca novamente naquele caminho. Eu fiz uma análise da minha vida e da vida de outras pessoas, que parece que a minha vida, ela foi desenhada por Deus. Olha só, a minha mãe era uma pessoa extremamente religiosa. Todo mês de outubro, ela se dedicava a ir a uma festa em uma certa cidade. E nessa festa ela tinha lá no quintal dela galinha, né? Ela matava a galinha, ela mesma matava, depenava a galinha, limpava a galinha, fazia tudo, fazia farofa da galinha, punha nas vasilhas lá. Eu não tinha nascido ainda, eu ouço dizer. E toda semana ela ia para essa cidade. Tinha excursão, né? Então lá a religião que ela ia tinha a excursão para essa cidade. Só que uma vez, olha só, a predestinação, aí sim, Deus enviou uma família de Caraguatatuba para ir morar na rua que a minha mãe morava. E lá nessa rua, essa senhora começou a fazer amizade com várias pessoas. Na realidade, essa mulher tinha amizade com todas as pessoas. Ela fazia pão, levava para um, fazia bolo, levava para outro, fazia outra coisa, levava. Ela levava para todo mundo, né? Mas ela focou em minha mãe para falar de Jesus para minha mãe, porque a minha mãe era muito religiosa, mas ela não conhecia Jesus, né? Então ela começou a falar de Jesus para minha mãe. E minha mãe começou a ouvir aquilo, né? Olha só que interessante, a minha mãe, ela não sabia ler e nem escrever. Tinha documento que ela tinha que assinar, aí ela aprendeu lá mais ou menos a fazer um rabisco lá, mas ela não sabia ler. E a minha mãe, ela, ouvindo aquelas mensagens daquela mulher, né, aquelas palavras, minha mãe começou a achar bacana, mas duvidava um pouco. Aí a minha mãe foi lá no padre. Esse padre, tem até uma rua na cidade que ela morava, que tem o nome desse padre. José Luiz Pereira Ribeiro. Era o nome do padre. Padre Zé Luiz, eu quero que o senhor compre uma Bíblia para mim. Compre uma Bíblia para mim. Eu sei que o senhor tem uma Bíblia, mas eu queria uma Bíblia para mim. O padre achou estranho, né? Porque o padre, ele sabia que a minha mãe não sabia ler. Mas ele comprou a Bíblia e trouxe para minha mãe. Ele falou: o que que vai dar isso? E daí até o padre falou para minha mãe: a senhora vai começar a ler essa Bíblia? Vou ler a Bíblia. Mas a minha mãe não sabia ler nem escrever. Só que a minha mãe começou a ler a Bíblia. E lá está ela lendo a Bíblia. E ela constatando que tudo que aquela mulher falava estava na Bíblia. A minha mãe comia aquela Bíblia. Só que tinha um detalhe, era impressionante.
A minha mãe, ela lia aquela Bíblia, devagarzinho ela ia lendo. Só que quando chegava nos livros, que eu vou falar bem claro aqui, que só tem na Bíblia católica, não tem na Bíblia evangélica, a minha mãe não conseguia ler. Foi decisão da minha mãe? Foi livre arbítrio da minha mãe conseguir ler partes daquele livro e partes não? Não foi decisão da minha mãe. E a minha mãe começou a perguntar para a mulher e para o padre por que ela estava lendo, entendendo, mas não tinha livro que ela não conseguia ler. A minha mãe então foi para essa igreja dessa senhora. E ela, olha só, aí minha mãe decidiu, sim, algo que já era predestinado a ela, seguir aquela religião, né? Seguir aquele ensino. E ela começou a ir para aquela igreja. Isso no ano de 1957. E daí minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou exatamente 15 anos depois da minha última irmã. Então minha irmã, por exemplo, ela é 15 anos mais velha do que eu. Aí minha mãe engravidou. E eu já nasci, então, com a minha mãe nessa religião dela, né? Nessa religião dela. E eu me lembro que toda terça-feira, eu me lembro pequeno, meu pai me levava no colo, à noite, que tinha o culto nessa igreja, toda quinta-feira. Todo domingo de manhã eu ia com a minha mãe, domingo à noite. Eu ia lá na igreja. E eu fui crescendo, tal, conhecendo ali também, né? Quando foi uma ocasião, eu saí fora desse caminho. Mas eu saí assim, porque eu senti vontade. Eu saí do caminho. Só que Deus falou, mas você não é para você sair desse caminho. E a minha mãe, então, que conversava muito comigo, falou para mim, meu filho, eu não sou da igreja batista, mas eu sou muito amiga da irmã Geraldina, que é da igreja batista. E eu digo para você que na minha igreja não existe uma crente tão crente quanto a irmã Geraldina da igreja batista. Eu quero falar para você o seguinte, se não quer ir na igreja que eu vou, não há problema. Vá para a igreja batista. E lá eu fui para a igreja batista. E por muitos anos eu fiquei na igreja batista. Eu me mudei daquela cidade e fui para outra cidade. E nessa outra cidade, o que eu fiz? Procurei a igreja batista. Uma certa vez eu saí dessa cidade, fui morar um tempo na Bahia, aliás, um bom tempo, 17 anos, e comecei a procurar igrejas batista. Fui numa igreja chamada Primeira Igreja Batista do Brasil. Cheguei lá, eu já com um certo discernimento do Espírito Santo,
porque eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim. Eu vi aquela igreja e falei assim, essa aqui não é uma igreja batista. Essa igreja que tem o nome de Primeira Igreja Batista do Brasil, para mim é uma igreja batista pirata, clandestina. Aí eu fui para uma igreja batista que tinha perto da minha casa, que chamava Igreja Batista Caminho das Árvores. E como eu trabalhava em uma emissora de TV, aquela igreja fazia uma programação na TV. E lá na televisão tinha um senhor que ele não tinha religião nenhuma, mas ele tinha que ficar ali assistindo aquele programa antes de ir para o ar, para ver se aquele programa poderia ir para o ar. Aí eu falei, pô, mas que coisa estranha, né? Mas aí eu fui para essa igreja e percebi que realmente o cara que comandava aquele grupo de pessoas, né, que tinha o nome de Igreja Batista Caminho das Árvores, não era uma igreja batista original, ligada à Convenção Batista Brasileira. Era uma igreja batista também clandestina. Até que eu encontrei uma igreja batista original, que foi a Igreja Batista. Aliás, eu encontrei outras. Gostei muito da Igreja Batista Sião, muito. Mas eu comecei a congregar mesmo, foi na Igreja Batista Metropolitana. Bom, chegou o tempo de eu voltar para São José dos Campos, onde por muitos anos eu congreguei na primeira Igreja Batista. Gostava muito, conheci ótimos pastores, ótimos. Ouvia todo dia de manhã a Rádio Piratininga, pastor Liberato Colombani. Que maravilha! Como eu gostaria de ter essas, sei lá, fitas cassete, algum material, algum áudio desse pastor. Pastor Nelson Nunes de Lima, bom pastor. Humberto Viegas Fernandes também foi um bom pastor. Depois veio Reginaldo André Cruclis, fabuloso, maravilhoso. Mas quando eu retornei a São José, cadê a Igreja Batista? Não existia mais a primeira Igreja Batista. Não existe, não adianta falar que mudaram de nome. O que tem hoje não é uma Igreja Batista. Mudou de nome, de localização, de liturgia, tá? O que acontece é o seguinte, nas igrejas batistas existem as eleições, a eleição, né? A eleição que vota quem será o novo pastor para o próximo ano. São os membros que decidem, tá? Se não for assim, não é Igreja Batista. Aí eu fui procurar, mas hoje, com a graça de Deus, Deus me colocou em um novo caminho, e é um caminho que eu estou aprendendo muito, inclusive aprendendo que ninguém decide por si. Eu queria morar, por exemplo, em um condomínio no Urbanova. Eu não tenho livre-arbítrio para mim ir. Para mim ir, eu tenho que ter condições financeiras. Eu gostaria de estar trabalhando em uma determinada atividade. Eu não tenho livre-arbítrio de trabalhar em algo que é o que eu mais sei fazer.
e eu daria muito certo e superaria toda a história de uma empresa que pode ter esses 100 anos. Mas eu não tenho livre-arbítrio de trabalhar lá. Procurei, busquei, falei, liguei, nem resposta eu tive. Liguei várias vezes, não foi dado resposta. Parece que o meu número estava marcado, dá para ninguém nem atender. Uma certa vez eu até mudei o número, usei o número da empresa que eu trabalho atualmente, porque a empresa queria fazer um anúncio publicitário nesse lugar. Aí me atenderam. Só que dessa vez eu não liguei para pedir emprego, eu liguei para a empresa anunciar. Mas quando eu falei de mim, pronto, se calou o telefone. Eu tenho livre-arbítrio de trabalhar nesse lugar? Não tenho. Eu queria ter um livre-arbítrio de a minha esposa já ter a clínica dela, mas dependeu de diploma. Não basta. Ela tem o diploma para ser professora, para ser coordenadora, para ser diretora, mas na nova área que ela estudou, ela não tem o livre-arbítrio de trabalhar. Eu queria ter o livre-arbítrio de pegar o carro agora e passear em Campos do Jordão, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Taubaté, mas eu não tenho, eu não posso. Eu ouço às vezes algumas pessoas, aliás, eu procuro às vezes nem ouvir. Tem um homem que dá palestra chamado Cury. Eu não sei o que é Cury, alguma coisa Cury. Eu nem guardo o nome dele. E ele fala que a pessoa pode tudo, ele começa a dar a palestra dele, né? Autoajuda. Talvez ele, cobrando seus 50 mil reais por palestra, deve ter pelo menos umas 15 palestras, vamos por 10 palestras por mês, então seu ganho mensal é de 500 mil reais, ele possa tomar algumas decisões. Só que se uma unha encravada começar a doer no pé dele, ele não tem a decisão de falar, pare, dor, vou no médico. Porque, gente, ninguém decide, ninguém tem um livre arbítrio de falar, eu vou morrer com tantos anos, eu vou viver até quantos anos, eu vou isso. Não tem. Porque se a gente tivesse, a gente seria eterno na própria terra. E ninguém quer morrer. Eu quero dizer para você o seguinte, livre arbítrio, pelo que eu tenho analisado, aprendido, é uma palavra inexistente, neutra. É uma palavra só para colocar a mais no dicionário. Olha, esse é meu pensamento. Agora, se você pensa contrário de mim, tome as suas decisões. Use o seu livre-arbítrio para, sei lá, se você joga na loteria, eu nunca joguei. Mas para você jogar e toda semana você ganhar, né? Para você ser aquela pessoa, estrala o dedo e a coisa acontece. Aqui nesse canal, eu conto muito da minha vida. E tudo que aconteceu até hoje foi Deus me colocando no caminho. Deus um dia me colocou numa escola. Comecei a trabalhar como faxineiro.
É claro que eu me esforcei. Aí veio eu ser almoxarife, monitor, instrutor, professor. Só que eu gostei muito de trabalhar de professor e quero trabalhar até eu aposentar. Só que tudo que eu aprendi naquela escola, foi lá que eu aprendi, e ensinei, não existe mais. Nenhuma dessas profissões existe mais. Cadê o livre-arbítrio? Depois eu fui para uma área de recondicionar alto-falantes, fabricar alto-falantes, montar alto-falantes. Olha que época boa agora da eleição, né? Alto-falante queima pra caramba. E tá lá eu recondicionando alto-falante. Só que na minha cidade não pode ter um carro de som. É livre-arbítrio isso? Ainda bem que eu não estou mais nesse caminho. Depois, eu fui atuar na área de radiodifusão, rádio, TV. A minha parte era departamento comercial. Levar anunciantes para a rádio, para a televisão. Hoje, o número de anunciantes do rádio e da TV é muito baixo. As pessoas, elas estão se dirigindo para as redes sociais. Eu conheço bem, eu sei que nada é igual a anunciar no rádio. Eu sei que nada é igual a anunciar na TV, porque você está falando com a massa, milhares de pessoas estão ali ligadas. E o Instagram, Facebook, não, é só quando ele capta uma pessoa, é só aquela pessoa, né? Hoje eu estou no ramo imobiliário, que vai muito, muito, muito bem. Não foi eu que escolhi nada. Eu não tive livre-arbítrio para nada. Eu fui conduzido àquilo. Pessoal, assista a outros vídeos do meu canal, muito mais com Daniel Pereira, esse que vos fala. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. Até para desligar, eu tenho que colocar o óculos. Eu não tenho livre-arbítrio para desligar, eu não vejo o botão agora.